Boa tarde, meus amigos. Tudo bom com vocês? Olha eu por aqui outra vez, né? Uma quarta-feira, dando minhas caras, né? Nada como umas boas e merecidas férias no trabalho. Boa tarde a todos, Rose, Flora, Carla, lá o amigo de Jorge José estão aqui também, Soninha. E hoje vim para apresentar essa pessoa, não sei se vocês conhecem, né? Essa menina meiga aí. É, patroa? Tudo bom Oi, contigo? amor. Boa tarde, pessoa. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Beijo, Carlinha, Flora, Sônia, Dona Marlene, Shirloca, Dona Wanda, Rose também, queridona, que está por aqui. Boa tarde, que bom que vocês estão com a gente. Isso aí. E antes de passar a palavra para a Ritinha, agradecer a todos mais uma vez a presença de vocês no nosso estudo de hoje. E lembrando, como a gente lembra sempre, nossos pequenos recadinhos iniciais, nossa entrega de cestas básicas no final do mês, dia 25 de outubro. Já começamos a receber novas doações. Aqueles que quiserem, só fala com a gente, manda uma mensagem. E também, para aqueles que quiserem, nós estamos já anunciando o apadrinhamento do final de ano. Tá? Quem quiser apadrinhar uma criança, doar o brinquedo, roupa, aquele kit de higiene que a gente faz todo ano, também a gente já iniciou com bastante antecedência, graças a Deus o trabalho está indo muito bem, mas ainda não acabou, ainda precisamos da ajuda de vocês. Aqueles que puderem, o telefone está aí na telinha de vocês ou nossas redes sociais, só entrar em contato conosco, tá bom? E sem mais delongas, vou convidar vocês, como convido sempre, vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecer ao Pai mais essa oportunidade de trabalho, mais esta oportunidade de estudo em nossas vidas. Pai, obrigado por essa casa que nos acolhe, que nos instrui, que nos ama todos os dias. E que possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento, nosso coração mais alto possível, emanando boas vibrações a todos aqueles que precisam. E, acima de tudo, seguindo sempre a sua vontade, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, com vocês, amor é meu, bom trabalho. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Obrigada, amor. Bom, gente, é uma alegria muito grande, né, estar aqui com vocês para mais um estudo e uma alegria maior ainda de poder estar dividindo aqui a telinha com o meu esposo, né, de ter ele aqui fazendo a direção desse estudo para a gente. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco para esse estudo e dizer que realmente eu gostaria que fosse um bate-papo, uma conversa, né? Então, a participação de vocês é o maior termômetro de que eu não estou falando sozinha. Então, conto aí com a participação de vocês também. Até porque hoje o tema é muito gostoso de falar, é muito gostoso de estudar, muito consolador e traz assim um rol de esperança e se trata, né, de uma mensagem de uma das pessoas, né, que eu admiro muito na espiritualidade. Na época, desde a igreja, né, eu já admirava muito Santo Agostinho, que é quem assina essa mensagem que a gente vai estudar hoje. Então, eu tenho um carinho muito grande por Santo Agostinho desde a minha vida toda, pela história dele, né, pelo que ele representa de pessoa que aproveitou a encarnação e, embora com algumas atitudes duvidosas no início da sua vida, conseguiu fazer uma virada de chave, né? E conseguiu seguir por um caminho de busca pela santidade, de busca pelas coisas do alto. Santo Agostinho, ele teve uma vida, né, meio assim, né, meio tipo São Francisco, tipo Saulo de Tarso, enfim. Ele é uma dessas pessoas que mostra pra gente que seguir o Cristo é a única forma de encontrar a felicidade. Então, Santo Agostinho, filho de Santa Mônica,
né? E foi Mônica que intercedeu muito por esse menino, para que ele realmente se convertesse. E ela, uma época, conseguiu convencer que ele, para ele assistir às pregações de Santo Ambrósio, e a partir das pregações de Santo Ambrósio, ele vai se apaixonar pelas cartas de Paulo, e aí realmente vai se tornar ali um pesquisador, um estudioso, um religioso em busca das coisas do alto, né? Então é um excelente exemplo para a gente, e tanto é essa pessoa, e que em sua própria vida escreve, ele falava assim, que ele bateu tanta cabeça na vida, até descobrir o caminho certo, que ele preferia escrever, e ele tem uma espécie de diário, né? O livro Confissões é dividido, se eu não me engano, em 3 volumes, e ele começa a escrever, a relatar as coisas da vida dele, e ele falava, né, que se ele pudesse servir de exemplo para que pessoas não errassem onde ele errou, ele já ficaria feliz. Então é por isso que a gente vai ver em toda a codificação mensagens de Santo Agostinho, exortações de Santo Agostinho, exemplos de Santo Agostinho, né? É dele a resposta, aquela célebre resposta, né, falando sobre autoconhecimento, a importância de revisar os pensamentos todo final de dia. Então, Santo Agostinho é um dos participantes, um dos militantes ali para que a gente hoje tivesse essa doutrina tão consoladora, confortadora e incentivadora nas mãos. Então, é com muita alegria que hoje eu estou aqui para falar sobre mundos regeneradores, sobre mensagem de Santo Agostinho, e eu queria muito mesmo contar com vocês para a gente mergulhar nessa que, para mim, é uma das melhores partes de estudo do Evangelho. E para a gente situar, quem quiser aí pegar o Evangelho também para estudar melhor, para acompanhar os trechos que a gente vai ler aqui, esse item, né, Mundos Regeneradores, está lá no Evangelho, no 3º capítulo, que vai falar sobre há muitas moradas na casa do Pai, em que Jesus começa o capítulo falando isso, né? Há muitas moradas, se assim não fosse, eu já teria dito, e vou preparar, quando eu for, eu vou preparar um lugar para vós. Então, é lá no capítulo 3º, com esse título, há muitas moradas na casa do Pai, na parte de instrução dos espíritos, especificamente os itens de 16 a 18. Então, quem quiser pode abrir aí o Evangelho em casa, e como a gente não vai fazer uma leitura bem corrida, ao final aqui do estudo, quem quiser ler com calma, é um trecho tão pequenininho que dá para ler em menos de 5 minutos. Inclusive, eu convido que hoje, antes de dormir, essa seja a leitura de preparação para o sono, tá bom? Porque realmente é algo que, principalmente nos dias de hoje, a gente está precisando, né, de fomentar a esperança dentro da gente. Um beijo aí a quem acabou de entrar, Denise Lima, Eliana, Denise Zimmermann, a Cida Molinaro e a Sheila Martins, minha querida amiga também. Então, vamos lá, gente, vamos começar esse estudo aí. Eu queria convidar que a gente estudasse como se a gente fosse fazer uma viagem, tá? E essa viagem a gente pode viajar de várias formas, né? De carro, de avião, de ônibus, mas essa viagem em especial eu quero convidar vocês para que seja de trem. De trem propositalmente, porque de trem a gente é algo mais romântico, né? E vai parando em estações, e a gente vai em determinados passeios, em determinadas viagens, essas paradas, né, são cheias de conhecimento, de instrução, e é esse o objetivo aqui hoje. Então, vão embarcar aí, fechem os olhos quem quiser, mentalizem esse trem, se imaginem dentro desse trem e vamos juntos nessa viagem. Mas essa viagem tem alguns pré-requisitos. E aí, nesses pré-requisitos, nessas regrinhas de viagem, regras que não são minhas, regras que são da espiritualidade, a gente vai precisar obedecer esses lembretes, tá? Então, vamos juntos aqui aos lembretes dessa viagem. Primeiro,
em toda a nossa viagem, a gente vai lembrar que os Espíritos dizem para a gente, lá no Livro dos Espíritos, na questão 14, que Deus existe, e disso não podemos duvidar, e isso é o essencial. Então, primeira regra, Deus existe. Segunda regra, lembrar que Deus é eterno, imutável, único, onipotente, soberanamente bom e justo. Livro dos Espíritos, questão 13. É outra coisa que a gente não pode esquecer. Terceiro, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, mas perfectíveis. O que isso quer dizer? Embora simples e ignorantes, fomos criados para alcançar a perfeição. Quarta regra, tudo é harmonia na criação. Isso Kardec traz para a gente em A Gênese, no capítulo 18, item 2. E também a quinta regra, também lá da Gênese, a época atual é de transição. Então, dito isso, regras decoradas, espero que sim. Então, vamos juntos seguir nessa viagem. Depois vocês coloquem aí os joinhas, os oks, para eu saber que está todo mundo combinado nessas regrinhas, tá? Então, a partir de agora, essas regras precisam estar na nossa cabeça para que a viagem funcione bem melhor. E aí, vamos fazer o nosso embarque. Embarcamos nesse trem, já fizemos a reunião de orientações. Vamos então agora embarcar. O trem está saindo da estação e a primeira coisa que a gente vai entender que Santo Agostinho vai trazer logo o início da mensagem é: entre as estrelas, entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Então, Santo Agostinho já está ensinando para a gente que, primeiro, ele fala de uma forma bem poética, né? E é por isso que eu sou fã, né? Adoro esse estilo dele conduzir a didática dele. E ele pede para a gente olhar para o céu, né? E ver que entre as estrelas que cintilam lá, existem muitos mundos parecidos com os nossos, com o nosso. Então é ele trazendo uma confirmação, uma comprovação a mais de que realmente existem muitas moradas na casa do Pai. Mas ele já traz o primeiro ensinamento, que é o conceito de mundo regenerador. Então, mundo regenerador, ou mundos regeneradores, são mundos transitórios. Eles, na verdade, se a gente fosse fazer uma analogia, eles são como se fosse um pente fino, né? É um mundo intermediário ali entre o provas e expiações e os mundos felizes. Kardec tem um jeito muito didático de falar sobre classificações. Ele usa isso tanto quando ele fala de classificações de mundo, usa essa mesma linguagem quando ele fala de classificação de espíritos, e ele traz para a gente que entre um espírito e outro, dessa classificação didática que ele criou, tanto dos mundos quanto das categorias de espíritos, na verdade existe uma infinidade. Só que no nosso linguajar, na nossa necessidade de compreensão, é preciso ter uma classificação. Então, Santo Agostinho está aqui realmente corroborando com esse raciocínio e mostrando que o mundo regenerador, ele é um dos mundos que está ali no meio do caminho, para fazer um pente fino, para dar a oportunidade da gente aparar aquelas arestas, né, melhorar a nossa bagagem espiritual, para que a gente alcance os mundos felizes, os mundos ditosos, que deve ser realmente a nossa meta, né? Então, o mundo regenerador é um mundo transitório. E ele vai, na sequência, falar que a gente já ouviu sobre os mundos em que a alma recém-nascida, né, a alma nascente, é colocada, ainda ignorante do bem e do mal,
para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Lembra da terceira regrinha? Todos os espíritos são criados simples, ignorantes, mas perfectíveis. Então, essa regrinha não estava ali à toa. É justamente para a gente lembrar disso agora. Porque ele vem lembrar que, embora a gente tenha uma infinidade de mundos, a gente hoje viva no mundo de provas e expiações, existem mundos mais inferiores que a Terra, né? Mundos chamados primitivos, aonde a alma que acaba de nascer é colocada. E ele vai usar realmente o termo ainda ignorante do bem e do mal. Não ignorante no sentido que a gente usa hoje, mas o ignorante de não conhecer, de ainda não ter passado por aquelas experiências, de ainda não ter desenvolvido aquelas habilidades, né? Enfim, deixa eu só mudar aqui o slide para a gente dar sequência. Beleza. Mudei aqui. E aí eu convido vocês a gente parar na primeira estação, que é a primeira estação, eu dei o nome aqui de Adão e Eva. Por quê? Como ele fala sobre esse início, né, da alma nascente, ainda ignorante, precisando começar a sua busca para Deus, a sua busca evolutiva, eu quis trazer essa figura para lembrar da história mesmo, né? Qual é o primeiro registro que a gente tem sobre a história aí ligada, a história escrita, né? Do nosso convívio? É a Bíblia. Na Bíblia, a gente tem lá os primeiros relatos, a história da criação, né? Toda a questão do Antigo Testamento, como era a relação daquelas pessoas com Deus. E a Bíblia, para nós cristãos, né, traz os relatos mais básicos dessa relação, do início do monoteísmo, do incentivo, né, e explicação sobre monoteísmo e tudo mais. E ao longo dessa descrição bíblica, do conteúdo bíblico, a gente tem várias histórias sobre a luta do ser humano nessa busca por Deus. Então, a gente olha Salomão, rei Davi, enfim, a história de muitos profetas, Elias, e a gente vai ter ali relatos dessa condição em que a gente quer buscar Deus, mas a gente cai muitas vezes. Então, se a gente relembrar aqui a história do rei Davi, do rei Salomão, Elias, enfim, algumas outras personalidades bíblicas, a gente vai ver exatamente isso, que embora haja a vontade de ser de Deus, a vontade de fazer a vontade de Deus, de se submeter à vontade de Deus, os conflitos morais são muito grandes, né? E aí a gente vai ver rei Davi, por exemplo, né, que pega a esposa, né, de um dos seus subalternos, né, e, enfim, a gente tem uns casos assim. E rei Davi era o rei Davi, né, a pessoa que basicamente escreveu quase todos os salmos do livro Salmos, né, da Bíblia. Então a gente está sempre nessa luta, né, desde que a gente foi criado, desde que a gente vai desenvolvendo o livre-arbítrio, a consciência, e aqui eu faço um parênteses para lembrar que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, a gente está, desde que a gente começa a desenvolver, a gente tem escolhas. E o nosso livre-arbítrio nem sempre a gente usa bem. Tem uma frase no Espiritismo que eu acho fantástica, que é Deus não tem pressa. Eu escuto muito isso. E realmente Deus não tem pressa, Deus é misericordioso, Deus ama a gente, Deus é Pai. Mas a pressa deveria ser nossa, né? Então, assim, embora Deus não tenha pressa e dê tantas condições ou oportunidades que a gente precise, mas nem sempre a gente usa o livre-arbítrio de acordo com as leis divinas, né? Mesmo que aquilo machuque a nossa consciência, quantos erros aí a gente ainda comete, né? Então, eu quis trazer aí essa parada do Adão e Eva para a gente refletir nessa questão. Hoje estamos no mundo de provas e expiações.
sabemos que estamos num processo de transição planetária, que o próximo estágio que a gente quer alcançar é que a Terra seja um mundo regenerador. Mas em que ponto a gente está nessa questão, né? A gente está mais para os sentimentos, para o perfil de um mundo primitivo, ou a gente está caminhando certinho para um mundo de regeneração? Então, fica aí a primeira reflexão, e aí vamos continuar. Já ouviste falar das amplas faculdades que a alma foi dotada para praticar o bem. Então, é muito importante a gente entender isso, porque às vezes a gente cai na armadilha de achar que nós somos fantoches na mão de Deus, né? E que Deus criou a gente ignorante, com possibilidade de escolha, ele sabe, por ser onipotente, onisciente, que a gente vai sucumbir, onde a gente vai sucumbir e tudo mais, mas então nós somos fantoches. Então, se ele sabe tudo isso, ele está brincando com a gente nas situações que ele coloca a gente na vida. Mas, na verdade, olha o que Santo Agostinho fala. Já ouviste falar das amplas faculdades que a alma foi dotada para praticar o bem. Então, nós fomos feitos com tendência maior ao bem. Se a gente escolhe se afastar de Deus, se a gente escolhe cometer algo diferente do bem, é puro mau uso do nosso livre-arbítrio, porque a nossa alma foi dotada de amplas faculdades para praticar o bem. Então, é algo que a gente precisa se tomar posse, né, desse dom. Então, todos nós somos dotados de amplas faculdades para fazer o bem. Se a gente faz o mal, ainda não é por incentivo de Deus ou possibilidade dada por Deus, é pura escolha nossa de se afastar dele, inclusive. E aí vem logo uma exortação, adoro as exortações de Santo Agostinho. Mas existem as que sucumbem. Então, Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Então, e é sempre bom fazer uma reflexão, tem muitos pais aqui, né, pais e mães aqui conosco, e eu fico pensando assim, eu fico também, não sou mãe, mas eu fui filha, então eu tenho a referência do meu pai e da minha mãe, e eu vejo assim, os pais da terra, como é que funciona, né? E aí pais e mães respondam. Você teve seu filho, sua filha, e aí você olha para aquele bebezinho, inevitavelmente você imagina uma vida 100% feliz para aquela criança. À medida que aquela criança cresce, ela vai desenvolvendo lá as suas idades da razão, vai tendo outras influências que não só as suas, vai tendo vontades, vai tomar decisões, escolhe uma faculdade, começa a trabalhar, vai tendo amigos, e essa criatura nem sempre vai trazer orgulho para você. Quem é pai e mãe provavelmente já teve momentos de derramar muitas lágrimas, de se decepcionar, de achar que, nossa, eu nunca imaginei que meu filho fosse fazer ou falar tal coisa. Mas aí a minha pergunta: vocês deixam de amar, né, essa criaturinha? Vocês já chegaram ao ponto de aniquilar o convívio, de falar, eu não falo mais com meu filho, eu não quero saber do meu filho, eu quero fingir que eu nunca tive esse filho, né? Não existe na cabeça de um pai e de uma mãe o descarte de um filho, né? Eu falo de pai e mãe com propriedade da paternidade e da maternidade, né? Então, na cabeça do pai e da mãe, apesar do filho nem sempre seguir as coisas mais corretas, fazer as melhores escolhas, não há um aniquilamento. Você perdoa, você ajuda uma, ajuda duas, ajuda três, você parte para a vida espiritual e continua ajudando
o filho, os filhos dos filhos, né? E essa relação, ela só se estreita, ela dificilmente ela se rompe, né? Ou pelo menos não é algo comum da gente ver um rompimento dessa relação quando se trata de principalmente mães e filhos, né? O laço é muito forte, o amor é muito forte. E se os pais da terra dão essas oportunidades para os seus filhos, imagina Deus, né? E então, assim, essa é uma parte do evangelho que é muito consoladora. E ali é Santo Agostinho comprovando para a gente, olha, Deus não quer aniquilá-las, então permite que elas de encarnação em encarnação vão se evoluindo, vão vivendo as suas oportunidades encarnatórias e um dia elas serão dignas das glórias a que foram destinadas. Então, tudo que acontece com a gente é oportunidade de educação, é oportunidade de aprendizado, é oportunidade de voltarmos ao abraço do Pai. A Sônia está falando aqui que jamais filho com dificuldade de compreensão são aqueles que mais atenção tem de nós mães, né? Então, assim, a gente vê isso nas mães da terra, nos pais da terra. Aquele filho com maior dificuldade é o que tem mais atenção, inclusive, porque a gente sabe que são os que mais precisam, né? Precisam ali daquele cuidado, daquele zelo e tudo mais. A Sheilinha também está falando, ó, tentar ajudar da melhor maneira possível até o final. Então, essa relação de mãe com filho, de pai com filho, é para sempre, gente. Você vai mudar para o lado espiritual, seu filho vai para o mundo espiritual, e esse amor, ele não vai ser rompido nunca, muito pelo contrário, né? É mais comum que esse laço se estreite do que se rompa. E aí, tem um filme que eu amo de paixão, amo. E essa é a nossa próxima estação. Eu chamei de Estação A Cabana. Quem ainda não teve a oportunidade de ver esse filme, veja, reflita. É um filme baseado num livro e é um dos poucos filmes que eu já vi que retrata com muita fidelidade o conteúdo do livro. Então, se você não tem muita paciência para ler, vê o filme que é muito fiel ao livro, tá? E quem gosta de ler, lê o livro porque a riqueza de detalhes ainda é bem maior. E eu amo esse livro, esse filme e esse livro por conta de como ele narra essa relação de nós, criaturas, com Deus, né? E a forma de tratar Deus, né? No filme, no relato do Mackenzie, é justamente chamar Deus de papai. E era assim que Jesus mandava a gente ter relação com Deus, né? Era chamar Deus de Abba, que é justamente papai. Então, eu vou trazer uma cena aqui, justamente para mostrar sobre essa questão de que como é que funciona a cabeça de Deus, né? Se existe alguém se existe uma forma da gente detalhar ou explicar melhor como é a racionalidade de Deus, esse filme nessa cena retrata muito bem. E aí, para contextualizar, se alguém ainda não viu, o Mackenzie, ele passa pela perda da filha mais nova de uma forma muito ruim e ele briga com Deus, ele corta relações com Deus e passa a achar que Deus é totalmente injusto e que ele não ama direito os seus filhos. Só que nessa experiência da cabana, ele vai ter uma outra visão. E essa visão corrobora com o nosso estudo, para que a gente de uma vez por todas entenda que Deus realmente é Pai e que tudo que Deus quer é ver os filhos dele felizes. E ele não faz distinção. Ele realmente olha para cada um de nós como filhos. E nesse livro tem uma definição que Deus fala para o Mackenzie, ele fala o tempo todo para Mackenzie. Mackenzie, eu gosto especialmente de você. E essa frase a gente pode tomar para cada um de nós, né? Se a gente pudesse personificar Deus na nossa frente, ele diria para cada um de nós: Rita, Sônia, Sheila, Eliana, Marta, Denise, Rose, Flora, Wanda, enfim, cada um que está aqui, Carlinha,
eu gosto especialmente de você. E é assim com todas as criaturas de Deus. E aí vamos ver esse trechinho justamente para a gente, de uma vez por todas, por pior que pareça o cenário que a gente está vivendo, as dores que a gente tiver que passar, que a gente lembre que Deus gosta especialmente de cada um de nós. Então, deixa eu só tirar esse compartilhamento para a gente compartilhar o trecho que eu quero muito que vocês vejam. Então, gente, esse trecho do filme fala de muitas coisas ali que a gente acabou falando aqui também, né, sobre a misericórdia de Deus e de como Deus permite que a gente tenha várias encarnações em diferentes mundos e também se utilize dos mundos de regeneração para ser o pente fino das nossas arestas, para que a gente possa habitar os mundos felizes que são a nossa meta. E, apesar de todas as nossas imperfeições, sempre poderemos contar com a misericórdia de Deus. E uma frase que me chama muita atenção nesse filme é que ela fala que existe um caminho mais fácil, só que o caminho é o da confiança. E muitas vezes a gente não quer confiar em Deus, né? Muitas vezes a gente tira a nossa vida das mãos de Deus e quer agir por conta própria. E aí é quando a gente, às vezes, não toma as melhores decisões da nossa vida, né? Mas é muito importante a gente ver, né? E esse filme relata muito isso, como é a visão de Deus com cada um dos seus filhos. Por pior que a pessoa pareça, para Deus, ele é um filho. E aí a gente faz essa analogia com os pais da terra, como olham os seus filhos, apesar das suas características, né? Vamos voltar então aqui para a nossa apresentação. E espera aí. Só um minutinho. E aí a gente vai para um resumo aqui, né? A gente vai agora parar na estação Transição Planetária. E essa estação vai mostrar para a gente um resumo, um comparativo que Santo Agostinho faz sobre aonde estamos e para onde vamos. Hoje estamos na Terra, mundo de provas e expiações, e queremos que a Terra se torne um desses mundos transitórios para mundos felizes, que é o mundo regenerador. Então vamos entender aí, né? Vamos aproveitar as lições de Santo Agostinho para entender onde a gente está e onde a gente quer chegar. Então, em mundos de provas e expiações, estamos sujeitos às leis da matéria. E olha que interessante, no mundo regenerador, também. Mas hoje, nós somos escravos de paixões e vícios. Escravos, entre aspas, porque, dependendo do nosso livre-arbítrio, da nossa força de vontade, e, na verdade, estamos nessa oportunidade encarnatória para nos livrar de vícios, de paixões, né? Mas ainda nos sentimos escravos, ainda usamos termos como é mais forte do que eu, né? Fazer tal coisa, foi mais forte do que eu, e eu acabei falando alguma coisa que me arrependi depois. Então a gente ainda tem essas escravidõezinhas que a gente precisa se libertar. Mas no mundo regenerador, as sensações e desejos vão existir, só que sem desordem. O que vai existir é algo natural por estarmos sujeitos às leis da matéria. Continuando, hoje nós ainda vemos, embora a gente esteja falando que estamos numa transição planetária, a gente ainda vê muito latente orgulho, vaidade e egoísmo. Tá aí todas as misérias da nossa sociedade, as desigualdades sociais, que são fruto desses três sentimentos, dessas três condições, orgulho, vaidade e egoísmo. Mas no mundo de regeneração, o amor estará em todas as frontes. Aqui, nesse momento nosso de provas e expiações, ainda temos tristezas e injustiças,
No mundo regenerador, a aurora da felicidade. Aqui, enquanto nós ainda passamos por desesperos e falta de esperança, né, e a gente acabou de vir aí de um mês que falava sobre o suicídio, e com a pandemia o número de suicídio aumentou assustadoramente, então a gente ainda vê muito desespero e muita falta de esperança, mas no mundo regenerador, todos terão fé no futuro e nas promessas de Deus. Aqui ainda temos provas e expiações, mas no mundo regenerador, só provas. O que Santo Agostinho fala para a gente é que o mundo regenerador é como se fosse, como se a gente estivesse tirando férias. Rodrigo está vivendo esse momento aí de férias, né, de descanso e tal, e ele compara justamente com isso, né, que é um lugar para você ganhar forças, para você se recompor. Ele compara com a convalescência depois de uma doença, né, como se fosse, aqui eu comparando, né, um copo d'água depois de um dia muito quente, de você estar muito cansado, você bebe um copo d'água, aquilo te refrigera. É como se fosse um ambiente de calma, para você respirar fundo, né, e ganhar novas forças para as oportunidades que virão e para as recompensas que estão prescritas para as nossas vidas, né? E aí a gente vê que esse mundo regenerador, quando a gente compara, às vezes é até difícil de imaginar, muitas pessoas, a totalidade, né, das pessoas desses mundos, falando do amor, falando do bem, acreditando em Deus, nas promessas de Deus, o mal quase não tendo mais lugar, não prevalecendo. E a gente olha para isso ainda como algo tão distante, né? Pode até bater uma depressãozinha, né? De falar, nossa, ainda falta umas 500 mil encarnações para a gente chegar nesse lugar, né? Dá uma certa angustiazinha. Mas a gente tem uma boa notícia, né? Se a gente for agora lá na Gênese, e a gente vai ver lá com Kardec, lembra que a gente falou lá, uma das primeiras regras é que a época atual é de transição? Então, e aí eu vou pegar aqui a Gênese para a gente ler, porque Kardec traz para a gente como se dará essa transição. E aí a gente pode ficar um pouco mais esperançoso, né? E saber como reconhecer quando a gente estiver lá no mundo regenerado, ou como isso vai se dar. Kardec fala assim: a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos, ou seja, não é uma coisa brusca, tipo, sai todo mundo que ainda é ruinzinho e entra todo mundo que é bonzinho. Não é uma coisa brusca. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre são outros os espíritos que voltam. Com frequência são os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra forma. Então, gente, notícia aí pra gente. A regeneração do planeta vai ser feita por nós mesmos. De forma violenta e drástica? Não. É a nossa mudança moral, é a nossa capacidade de não viver mais influenciado por essa loucura do mundo, dessa loucura material, que vai fazer com que a gente transforme. E não são outros espíritos, porque eu escuto muito isso. Estão vindo os espíritos que vão modificar o planeta. Estão sim, mas não necessariamente pessoas diferentes que já habitaram aqui. Muitos são pessoas que já estão acostumados com o planeta Terra, mas que já aprenderam ou que já estão com essa predisposição para o bem e para as leis divinas. E por isso, se regenerando, regeneraremos também o nosso planeta. E na Gênese, Kardec fala muito sobre as catástrofes, sobre as pandemias, essas situações de morte em massa, que nada mais são do que oportunidades de acelerar esse desenvolvimento. Muita gente indo para o lado de lá, aprender, estudar,
se aprimorar, para voltar para cá e fazer uma nova história, ajudar os que ficaram a fazer que a Terra chegue realmente no mundo de regeneração. Então, por pior que pareça, por mais castigo que pareça, é apenas misericórdia divina, aprendizado, oportunidades que muitos de nós, inclusive, pedimos para passar antes de vir para cá, para que isso fizesse crescer a nossa evolução espiritual. Continuando, lá já caminhando para o finzinho, Santo Agostinho fala assim: mas nesses mundos, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não ha perdido completamente seu império. Então, não quer dizer que a gente vai viver 100% no bem. A gente ainda vai ver umas coisas erradas, a gente ainda vai ver umas coisas ruins, mas o bem vai ser a sua maioria, quase a totalidade. E aqui é mais uma exortação, é mais um puxãozinho de orelha que Santo Agostinho dá na gente, para que a gente fique atento, porque não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Não quer dizer que Deus que seja punição. Entende que é como se fosse um repetir de ano? Então, quando a gente estuda, né, passa lá pelo ano letivo, não se deu bem nas matérias, ignorou algumas coisas, não estudou direito, tirou nota baixa, o que acontece no final do ano? Você repete, né? Então, assim, não está dizendo aqui que vai para o mundo primitivo, que vai ser desconsiderado de possibilidades encarnatórias, que não vai aprender nunca mais, não. Apenas vai ser designado para um mundo semelhante ao que já se estava acostumado a viver e vai se viver talvez com mais dificuldade, vai ter que passar por um pouquinho mais de penas mais duras porque infringiu a lei de Deus. Então, qual é o caminho? É a gente se firmar no bem. Se firmando no bem, fazendo aquilo que Jesus ensina no Evangelho, que Deus pede para a gente, seguindo a nossa consciência, que é onde as leis de Deus estão escritas, a gente tem tudo para fazer com que a Terra se regenere, né? Começando em nós mesmos e a força de cada um, né, mudando o todo. Isso é fácil? Não. Vai exigir um combate aí diário, uma reforma íntima, uma conversão diária, né? Então a coisa não acontece no estalar de dedos, é algo gradativo, mas a pressa tem que estar em nós. A gente tem que começar a plantar hoje. E ele termina falando assim: contemplai, pois, à noite, na hora do repouso e da prece, a abóboda azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio, após a expiação da terra. Então ele termina falando poeticamente mesmo, né? Mas estimulando, inclusive, e aqui é bom reforçar que a hora da gente dormir é tão importante a gente fazer prece do que na hora de acordar. Então, assim, normalmente as pessoas falam, não, eu levanto, eu faço as minhas orações e vou para o meu dia de trabalho, minha rotina diária. Mas tem gente que esquece de rezar antes de dormir. E aqui ele está reforçando, né, que na hora do repouso e da prece, ou seja, antes de dormir também é importante fazer orações, se preparar, até porque só o que precisa dormir é o corpo. Nosso espírito não tem intervalo, né? Muito pelo contrário, nosso espírito aproveita esse momento para viver outras experiências também. Por isso é muito importante rezar. E ele fala, rezem pedindo, né? Qual dessas estrelas, né, exibe um mundo de regeneração, né, que possa abrir o seu seio, que possa abrir as portas para que eu possa viver no mundo regenerador após essa expiação na Terra. Então, Santo Agostinho sempre muito poético, sempre muito didático, e estimulando a gente, inclusive, a integrar nas nossas orações esse pedido, para que a gente consiga viver uma vida que nos faça merecer um mundo regenerador,
que as portas do céu, né, se abram para que a gente seja instruído, orientado, durante o sono também, para que a gente realmente consiga fazer da Terra um mundo regenerado. E aí chegamos à nossa estação final, a estação final que São Chegados os Tempos. E eu queria compartilhar uma música com vocês que tem esse mesmo título, São Chegados os Tempos, que é justamente para a gente refletir que a gente não tem mais desculpa, gente. O mundo regenerador é um sonho. A gente sabe que a gente vai chegar em um mundo feliz, mas existe um passo antes, o mundo regenerador. Então a gente precisa de pouquinho em pouquinho, né? Tipo, eu hoje preciso perder 22 quilos por conta da cirurgia da coluna, então quanto menor o meu peso, menos sobrecarrego a minha coluna. Só que se eu pensar em perder os 22 de uma vez, eu vou surtar. Então eu penso em perde 5, depois de perder 5, perde mais 5, e assim a gente vai chegando no objetivo. Então não adianta achar que vai mudar da noite para o dia. Vamos dar um passo de cada vez, vamos respeitar também o nosso momento evolutivo. Então a gente sabe que o mundo feliz é onde a gente vai chegar, mas é preciso chegar no mundo regenerador primeiro. E a gente não pode mais dizer que a gente não sabe o que fazer. Ah, como é que se chega no mundo de regeneração? Não dá mais para dizer que a gente é ignorante. A gente tem o Evangelho de Jesus, a gente tem os missionários do Cristo que deixaram N legados, Buda, Krishna, Maomé, enfim, tantos que deixaram legados falando da importância de se fazer o bem. A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo e todos os romances que vieram depois das obras básicas da codificação. Quantas psicografias, quantas obras literárias, quantas lives a gente está tendo a oportunidade de ver agora com essa situação da pandemia. Então, a gente não tem mais como alegar ignorância. É preciso considerar que são chegados os tempos. É agora que a gente precisa começar a colocar em prática o que a gente já está careca de saber na teoria. Então, vamos escutar juntos essa música para a gente levar de reflexão dessa palestra, desse estudo aqui, né? E depois a gente encerra. Então, vamos juntos aqui, deixa eu só compartilhar direitinho, para todo mundo ouvir.
Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Então, gente, são chegados os tempos, não temos tempo a perder, a semente já foi lançada e temos muito o que fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. E que se de tudo que eu falei aqui, a gente gravar que amar é o nosso papel, e a gente buscar a cada dia viver o amor verdadeiro, o não julgamento, né, olhar para o outro como irmão, e a gente já vai ter aí um grande salto, né, para chegar nesse mundo de regeneração. Bom, queridos, obrigada aí pela participação, obrigada pela presença aí de vocês, de me fazer não me sentir sozinha. E aí vou chamar meu amorzinho, meu príncipe encantado aqui, para terminar para a gente nessa direção. Obrigado, meu amor, mais uma vez pelo estudo. Agradecer a todos que tiveram no ar com a gente. Aqueles que estavam pelo YouTube, a gente teve um probleminha por lá, mas continuamos no Facebook, tá bom? A gente vai estar verificando o que aconteceu e avisa para vocês depois. Muito obrigado pela participação de todos. Pode fazer a prece? Posso. E aí aqui eu quero aproveitar, a Vânia está colocando em intenção aqui a Raquel Barroso Mendes, né, que teve está passando por um momento delicado pela perda do seu filho, e ela se sente culpada, né, como se sentindo causadora da morte dele. Então, vamos todos unir os nossos pensamentos, pedindo que a mão misericórdia de Deus, que o amor imensurável do Cristo possa envolver essa mãe, envolver todos aqueles que estão passando por alguma situação delicada, perda de entes queridos, doenças na família, conflitos de forma geral, pessoas que não sabem nem se o ente querido morreu ou não, porque sumiu e passa pela situação do desaparecimento. Então vamos agora nos unir em pensamento e vibrar por todo o coração que chora, por todo o coração que nesse momento precisa se sentir no colo de Jesus. Senhor, te agradecemos pela certeza do teu amor e da tua misericórdia. Sabemos que nada nos acontece por acaso e que em tudo podemos tirar um aprendizado. Que possamos, Senhor, ter olhos de ver, coração de sentir essa tua mão amorosa conduzindo as nossas vidas, mas sobretudo, Senhor, que tenhamos mãos de agir para que esses ensinos não fiquem no campo das ideias, mas que possamos colocá-los em prática com verdadeiro sentimento cristão, seguindo efetivamente os passos do Mestre. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade encarnatória, pelo conhecimento da doutrina espírita e pela certeza do teu amor. Fica conosco, Senhor, e que nesse momento as luzes desse evangelho, o amor da equipe espiritual da Casa de Carlos Chagas possa inundar de luz, saúde, força, coragem o lar de cada pessoa que nos acompanhou, que nos acompanha e que terá de alguma forma contato com o conteúdo dessa live. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Você está mudo. Obrigado. Uma boa tarde para todos e só para lembrar, mandar um abraço fraterno para nossa amiga Lourdes, que também teve o falecimento da sua mãe, que estamos aqui todos orando por ela e pela sua família e por você, tá bom? Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até amanhã às 20 horas, se Deus quiser.
Beijo, Eliana, também. Beijinho, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.